falando. Então, tem essa responsabilidade agora com vocês de fechar essas plenárias aqui, falando sobre santidade na cidade. Interessante que eu gosto dessas tensões e desses assuntos que parecem cooperar, né, corroborar com aquela lógica de os opostos se atraírem. Quando a gente pensa sobre santidade no status quo da igreja, por vezes a ideia da cidade é quase que como um ambiente adversário, um terreno do inimigo. E no senso comum do outro lado, por assim dizer, daqueles que não têm sua fé baseada em Cristo Jesus, na Escritura, na Palavra de Deus, existe também um senso comum, um grande ditado popular: ninguém é santo, não é? Até a gente mesmo, de vez em quando, crente, fala isso. Olha, mas eu não sou santo, ninguém é santo. E a palavra, a Escritura Sagrada nos apresenta, a partir da própria palavra de Jesus, a ideia de santidade. E o que isso significa, qual a implicação disso. Eu acho que um dos aspectos mais inegociáveis da santificação e do entendimento de santidade como parte da nossa vida, parte da nossa própria redenção na linha do tempo de Deus para a existência de cada um de nós, santificação é algo imprescindível, é parte da ideia, e um aspecto fundamental é a oração. E para ser o norteador das nossas ideias aqui hoje, eu vou ficar com o texto do Evangelho segundo João, capítulo 17. Se você puder, abra aí nos seus dispositivos ou na Bíblia física, enfim, João 17. Eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa que fizemos na primeira palavra que eu trouxe, deixando projetado verso a verso o texto aqui no telão. Vou ler agora, corrido, a partir do versículo 14, João 17, 14 até 19, ok? E depois a gente vai acompanhar verso por verso o que vai ser lido aqui, tá ok? João 17, versículo 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, por favor. Deus, que privilégio poder compartilhar o Evangelho, compartilhar a Tua Palavra com esses irmãos e irmãs, com esse ajuntamento aqui reunido para a glória do Teu nome. Agora, falando desse assunto tão precioso, eu peço que o Teu Espírito Santo me ajude mais uma vez, nos ajude a ficarmos conectados com a realidade do texto e encontrando, Pai, passos práticos para aplicarmos essa realidade na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a sermos um povo santo na terra, mas de acordo com o que a Tua palavra fala. Então, livra-nos de todo tipo de sofisma, de todo tipo de penduricalho, de acessórios que ao longo dos anos nós fomos acumulando, e faça-nos andar na leveza e no poder do Evangelho. Te oramos assim, em nome de Jesus, amém. Bom, gente, eu quero falar com vocês sobre essa ideia de trilhar um caminho estreito entre a proteção e a influência, considerando cidade como ambiente, cidades, onde a gente sente necessidade de ser protegido e onde também encontramos uma grande raia de influência. Para mim, como eu falei aqui no inicinho, essa ideia de santos na cidade soa como algo muito conflitante. Interessante que grandes pensadores de missões urbanas da década de 90, talvez, exploravam muito essa linha da batalha espiritual dos crentes na cidade.
Então, existem alguns textos clássicos, tipo Cidade de Deus, Cidade de Satanás, do Robert Lincoln. Esse texto está fora de catálogo, gostei, me lembrou a época do vinil, cara, fora de catálogo. Sandro resgatou essa expressão aqui. Esse está fora, eu acho, você acha em sebo, estante virtual. E um cara chamado Ray Bach, ele escreveu alguns títulos como Urban Christian e Uma Teologia Tão Grande Quanto a Cidade. Não vou falar o termo em inglês, porque para não ficar muito forçado aqui, eu acho que eu não vou falar um inglês muito bom. O fato é que esses autores e outros da década de 90 trabalhavam muito essa tensão, por esse prisma, por essa perspectiva da batalha espiritual que a cidade representava. E hoje eu penso que as coisas mudaram um pouco, os atores nessa situação mudaram um pouco, em especial a igreja. Nós, como igreja, mudamos. E sendo, ainda pegando a perspectiva desse EPL, sendo o tipo de gente que tem buscado se reinventar para agir e servir no ambiente da cidade, no ambiente da cultura local, precisamos levar muito a sério a ideia de sermos gente santa. E de ser gente santa num ambiente que apresenta uma prioritária hostilidade a nós. Ao longo da Escritura, e sobretudo do ministério de Jesus, a gente vai perceber que Jesus, quando tinha suas incursões urbanas, geralmente ele tinha confrontos nessas incursões. Jesus tinha um ministério praticamente agrário, em termos de abordagem, de atuação. Quando Jesus chega nas cidades, por exemplo, em Mateus capítulo 11, versos 20 a 24, ele chega, como a gente fala lá no Rio, descendo sarrafo, batendo. Então, ele chega com aqueles ais para Corazim, Betsaida, Cafarnaum. Ele chega passando o carro. E, em geral, a ideia que a gente acaba trazendo para nós, como igreja na cidade, é tendo esse mesmo cunho e corte profético de Jesus, que, óbvio, que não é errado. A gente também vai ver Jesus articulando com a cidade de forma muito tensa quando chega em Jerusalém, em Mateus 23. Versículo 33 em diante, a gente também vai ver essa pegada profética extremamente dura da parte de Jesus. O fato é que tal ação de Jesus era acompanhada, obviamente, do ministério compassivo de Jesus, que já foi mencionado aqui 2 vezes em Mateus capítulo 9, versículo 35 em diante. Então, as cidades são esse grande ambiente. Também fazendo menção de um homem contemporâneo que tem pensado cidades, um homem não cristão, mas sábio e cheio da graça comum, recebedor, alvo da graça comum, e talvez alguém que a gente deva consultar de vez em quando para tentar entender o espírito dessa época. O Zygmunt Bauman, ele fala que nas cidades nós encontramos um ambiente de confiança e medo. E eu acredito, de verdade, que a palavra de Deus, que a provisão do Senhor, nos dá a capacidade de conseguir trilhar esse caminho estreito, entre andar num local onde somos protegidos, onde existe cuidado, onde existe garantia para aquilo que a gente faz, e onde a gente influencia, onde a gente consegue expressar uma nova ética de cidadania, um novo jeito, uma nova identidade social como igreja. O primeiro texto que eu quero destacar para nós aqui, versículo 14 de João 17. Está na projeção? Está na projeção, gente? Então, leiam aí, por favor. A primeira coisa que eu quero olhar com vocês é essa hostilidade como um fator inevitável quando a gente pensa na nossa inserção no ambiente da cidade. Talvez os crentes, ou o tipo de crente que mais enfatizou santidade na história da igreja, foram os puritanos. E existe até uma obra clássica sobre a história dos puritanos chamada Santos no Mundo. Se eu não me engano, foi reeditada pela editora Fiel recentemente. E é interessante olhar como, por mais que puritanos tivessem equívocos, eu particularmente
acredito que houveram muitos equívocos entre os puritanos, uma coisa que de fato não foi equívoco foi como eles se viam na condição de gente que conseguiria influenciar a sociedade. No entanto, que essas universidades que Sandro mencionou aqui foram fundadas por puritanos. Veio da tradição puritana essa ideia de formar pessoas que seriam literalmente enviadas para a sociedade como missionários, como gente temente a Deus, como gente santa. E aí, perdão, nós como cristãos temos alguns arquétipos de ser santo que fazem com que a gente evite por vezes, para não soar fake, para não soar gospel, né? A gente falou bastante disso aqui, para não soar cansado, desgastado, enfadonho, a gente acaba colocando o conceito de santidade meio que por debaixo do tapete. A gente não consegue entender santidade na essência do que é chamado à luz da Escritura, porque a gente também sabe que existe, pelo fato de sermos esse povo da palavra, o ódio por parte do mundo. O ódio por parte do cosmos, do mundo enquanto local e do mundo enquanto aion, século presente, presente era, essa geração, o mundo enquanto sistema de articulação e influência. Nós, por sermos esse povo do Evangelho, nós vamos ter isso do mundo. Ao longo dos Evangelhos, não apenas nessa oração sacerdotal, a gente está lendo aqui e vamos caminhar na oração conhecida como sacerdotal, capítulo 17 de João. São palavras de Jesus para o Pai, para o Deus Pai, a respeito dele mesmo, dos seus discípulos e daqueles que haveriam de crer nele. Nesse momento, nessa sessão da oração aqui, do texto, nós estamos vendo exatamente as palavras de Jesus para o Deus Pai a respeito dos seus discípulos diretos, do que eles sofreriam, a respeito daqueles que o Evangelho diz que seriam lançados como ovelhas no meio de lobos. Então, temos que ser esse tipo de gente que encara a ideia da hostilidade. Isso acontece porque nós não somos do mundo. O texto fala, eles não são do mundo como eu também não sou. Como povo de Deus, como seguidores de Jesus, como pequenos cristos, como gente que conheceu o Senhor muito obrigado, e não apenas o conhecendo, se tornou pertencente a Ele. Isso eu acho muito importante sempre lembrar. Nós não somos apenas seguidores de Jesus, nós pertencemos a Jesus. Somos um povo particularmente dele. Nessa condição, eu acredito que nós encontramos nesse ambiente do mundo, nesse ambiente mundano, a realidade que Agostinho soube estabelecer muito bem na sua grande obra, A Cidade de Deus. Agostinho de Hipona, que existem duas cidades e dois amores a fundaram. A cidade de Deus, fundada pelo amor de homens ao Senhor, o amor a Deus, em desprezo às suas próprias vontades e inclinações. E a cidade dos homens, como desprezo a Deus, ou seja, aquilo que representa esse século presente, como a grande capital do nosso próprio orgulho. Então, eu acho interessante, acredito que vai ser interessante para a nossa progressão aqui, dentro desse texto, considerar essas cidades, os nossos ambientes de atuação, como essas cidadelas do orgulho humano, como essas capitais do aion, do século presente, esses locais onde, de fato, encontramos as capitais do mundo. A cidade, tudo acontece, como dizia o poeta daqui, a cidade não para, a cidade só cresce, e a lógica, óbvio, de cima sobe, de baixo desce. Essa é a realidade que a gente vive, é para essa realidade hostil que eu e você somos chamados como ovelhas para o meio de lobos. Porém, existe uma garantia que o versículo 15 nos apresenta, que é a da proteção. É o primeiro ponto de tensão que eu quero colocar aqui para nós dentro desse texto. A proteção é aquilo que vai fazer com que a gente possa trafegar nessa realidade sem andar na capa do medo, sem andar, sabe,
como se dependêssemos de prestar contas para a sociedade civil daquilo que fazemos na perspectiva da eternidade. O que eu quero dizer com essa declaração? Prestamos contas à sociedade civil enquanto manifestação do reino de Deus nesse tempo na figura de instituições, daquilo que eu falei anteriormente, na minha primeira palavra, sobre organizações flexíveis. Prestamos contas quando, por exemplo, essa comunidade de fé estabelece esse prédio aqui, reforma, faz tudo e age de acordo com a lei, legalmente, CNPJ, inscrição estadual, isso não existe para a igreja, obviamente, mas fatores de segurança, como o extintor que eu dei uma cabeçada ali, enfim, todas essas coisas são formas de prestarmos contas à sociedade civil. Porém, existe um nível de insurreição, existe um nível de subversão. O pastor Walter falou da ideia de uma comunidade inclusiva, a gente tem que usar esse termo sem medo. E eu também quero trazer um termo que a gente tem que usar sem medo. Nós, enquanto igreja, somos uma comunidade, sim, subversiva. Mas não subversiva na ótica horizontal desse tempo, mas somos verticalmente subversivos por recebermos essa nova ética do reino de Deus. E aí o versículo 15 mostra esse tipo de garantia para nós. O texto está na tela aí, gente? Então leiam, por favor. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Não rogo que vos tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Gente querida, nós quando estamos pensando sobre articulação com a cidade, engajamento cultural, a gente tem pensado no diabo, a gente tem levado em consideração que sim, existe uma atuação maligna contra nós. Eu temo, e volto a dizer, volto talvez na mesma crítica que eu fiz antes, que na sofisticação do nosso pensamento, da nossa fala, da nossa via de comunicação, a gente perca o senso da realidade das coisas sobrenaturais. Entendam, eu não acredito que a gente deva andar de forma inflexível em relação a esse ponto. Como eu falei, alguns pensadores da missão urbana de outras décadas, na minha humildíssima opinião, investiram muita energia nessa análise da guerra espiritual, ao ponto de que gente que era séria, como Peter Wagner, ter se tornado um doido. Peter Wagner, que era um grande pensador do seminário Fuller, se tornou um louco em relação a essa história, fazendo e provocando ações indizíveis no que diz respeito à conquista territorial de cidades. Aí tem, né, uma vasta literatura que é absolutamente passável, que não dá, que não tem aplicação para a gente que é da Missio Dei, da missão de Deus, que anda na compreensão de que estamos na missão do Altíssimo, fazendo unicamente a vontade dele. Mas isso não deve excluir do nosso entendimento que somos gente que lida sim com o maligno, que lida sim com o inferno, que precisa sim falar a respeito do inferno, e não achar que somos bons, ou mais santos que Jesus, ou melhores que Jesus, e dizer, olha, eu preferia que não tivesse inferno. A gente precisa, sim, considerar as implicações do inferno e saber que existe uma regência no inferno que milita contra nós. Eu acho que uma colocação que o doutor D.A. Carson fez a respeito desse versículo vai clarear um pouco a ideia do que eu quero tratar aqui. Ele disse o seguinte: cristãos convictos nos dias de João precisavam ponderar as implicações dessa oração, como também todos aqueles que contemplavam a possibilidade de se tornar cristãos. A natureza cósmica e espiritual do conflito é exposta. Os discípulos de Jesus não podem se dar ao luxo, guardem bem isso, os discípulos de Jesus não podem se dar ao luxo de se misturar com um mundo que é intrinsecamente mau e está sob o poder do diabo. Porém, não devem ter o luxo de se proteger na segurança da separação. Percebam essa tensão, gente. A gente não pode se dar ao luxo de se misturar com um mundo que é intrinsecamente mau. Porém, não devemos tentar nos autoproteger, ter uma falsa ideia de segurança com a ideia da separação, a ideia da vila, né, que o Sandro trouxe aqui para a gente, essas cápsulas de proteção que a gente cria para nós no nosso ambiente de igreja.
Existe algo entre isso. E aí Carson completa. Mas se a jornada cristã é inerentemente perigosa, a segurança que somente o próprio Deus providencia está garantida, tão certo como as orações do seu próprio Filho amado serão respondidas. Se a gente é povo da palavra, nós precisamos olhar para esse texto e ter a absoluta certeza, ora, por mais que eu seja enviado como ovelha para o meio de lobos, por mais que eu possa ser exposto ao ridículo quando me coloco em praça pública, ou no mercado de trabalho, ou na vida acadêmica, ou no meu condomínio, ou seja onde for, no transporte público, como alguém que anuncia o evangelho, por mais que isso me exponha, não apenas ao ridículo, mas talvez ao risco de vida, eu preciso acreditar que eu serei protegido pelo meu Senhor, que eu caminho com uma perspectiva de proteção. E o grande pensador Francis Schaeffer, no seu ensaio Morte na Cidade, a mensagem, a cultura e a igreja que deram as costas a Deus, ele declarou algo profético. Eu sempre digo que o Schaeffer era um cara muito além do seu tempo, era um genuíno profeta. E ele disse o seguinte: qual então deve ser a nossa mensagem nesse contexto ao mundo, à igreja e a nós mesmos? Nós não temos que tentar adivinhar o que Deus diria sobre isto, porque existiu um período da história bíblica que grandemente se compara aos nossos dias. É o tempo de Jeremias, que no meio das suas lágrimas, falou sem mitigar sua mensagem de julgamento para um povo que tinha tido tanto e ainda assim havia se desviado. Eu penso que nós, como igreja do século 21, que nós, como jovens igrejas, novas configurações de igreja, temos corrido sério risco de ser esse povo que se desvia, ou em nome da mistura com a cidade, da mistura com o mundo, ou em nome de uma autoproteção exclusivista e separatista. Eu acredito que nós precisamos enxergar esse cenário como um cenário de atuação. Esse cenário de conflito é o cenário onde a nossa identidade precisa ser reafirmada. E talvez, a partir de agora, aqui, desse versículo 16 que vamos ler, encontrar nas pegadas de Paulo, nas pegadas do ministério urbano de Paulo, todos os princípios que nasceram no ministério marginal palestino de Jesus. Vamos ler o versículo 16 junto, por favor. Eles não são como eu também não sou. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Discípulos de Jesus não são do mundo. Simples. Discípulos de Jesus não andam de acordo com as lógicas da cidade, se formos bem sinceros. Discípulos de Jesus não andam de acordo com as inclinações dos seus instintos mais primários. Discípulos de Jesus não se gastam no mercado da competição, seja acadêmica, seja profissional. Discípulos de Jesus não têm dinheiro como um ídolo. Discípulos de Jesus têm relações menos utilitaristas com o sexo. Discípulos de Jesus compreendem que a escalada de poder, por mais que possamos alcançar níveis de influência na sociedade, nos coloca a pirâmide de cabeça para baixo, nos coloca no papel de servos. E tudo isso diz respeito a quê, gente? Tudo isso diz respeito à santidade, a se parecer com Jesus, a uma proposta de cidadania diferente. Daí eu pensei, não vai estar na tela, mas eu vou ler aqui, no texto de Paulo, e no ministério urbano de Paulo, escrevendo aos crentes que se reuniam em Filipos, no capítulo 1, Filipenses 1, verso 27 em diante, ele deixa algo muito marcante a respeito dessa ideia de ser gente santa na cidade. Ele diz o seguinte: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica.
Eu adoro isso aqui. Porque a gente não gosta mais de dizer que é evangélico, né? Não sei vocês, lá no Rio tem esse negócio. O cara não quer ser evangélico de jeito nenhum. E aí os novos membros que chegam, a gente tem na nossa igreja, na Vineyard Central, na IVC, a gente tem buscado ter reuniões, né? Sempre com essas pessoas. E agora, como tem chegado muita gente, vai ter que fazer a tal da classe de novos membros, sei lá que nome vamos dar para isso. E eu sempre enfatizo o seguinte, olha, aqui é uma igreja evangélica, tá? Ah, evangélico? Não, é claro que é. A gente não é católico romano, meu filho. A gente não é budista, a igreja evangélica aqui. Pastor, Bíblia, pá. Que dificuldade, que implicância, cara. A gente precisa redimir alguns termos. Um deles é o evangélico. Inclusive, é bíblico. Ó, que legal. Versículo 28. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus. Olha o versículo 29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. O privilégio não é apenas crer, não, gente. E nem pensar. É bom crer e pensar, claro. Mas crer e pensar, acredito que vai nos levar à vida encarnacional que sofre. Isso é privilégio, sofrer por Jesus. Quando a gente pensa numa doutrina fundamental para a história cristã, a união com Cristo, a ideia do sofrimento está profundamente ligada a ela. E se a gente quer ser o tipo de gente que dialoga com a cidade, e entende essa ideia de sermos um povo com uma identidade bem definida, precisamos ter essa cidadania que procede da cidade de Deus, bem afirmada em nós. Como essa cidadania se atesta? Como essa identidade é impressa? Como isso literalmente torna-se a nossa digital, por onde quer que a gente vá, onde quer que a gente toque? Versículo 17, por favor, na projeção, e leiam, por gentileza. Santifica-os na verdade. Jesus ora, o Filho de Deus ora ao Deus Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E agora eu quero começar a falar de santidade num aspecto mais prático, gente. Eu prometi, e eu não sei se eu estou indo muito rápido, mas eu prometi que ia tentar ser mais sucinto possível nessa exposição, para a gente ganhar tempo aqui para esse espaço muito precioso de fórum que a gente vai ter daqui a pouco no Fala Sério. Mas aqui a gente está no cerne desse sermão, no cerne, no núcleo central dessa mensagem, falando diretamente de santidade. Uma das coisas que me chamou muito a atenção pesquisando o texto do Evangelho de João é que todas as ocorrências desse verbo santificar, hagiazo, na verdade diz respeito à missão. A atribuição do verbo grego, da onde vem a palavra santificar, da onde é traduzida essa palavra para nós, no Evangelho de João, é sempre destinada à missão. Talvez uma forma de quebrar esse arquétipo caricato de santidade que alguns de nós recebemos, seja dos pais, seja da experiência ruim com a igreja, essa ideia de santidade forçadíssima e brega, cai por terra quando a gente começa a compreender que ela não é para nós, que ela não vai ser uma forma de manipulação e muito menos de autoafirmação. Ao contrário, a nossa santidade não vai ser uma tentativa de ganharmos algo de Deus para provar para os outros. Vai ser a afirmação daquilo que recebemos da parte do Senhor, por amor dele, em amor ao próximo. Isso é a ideia de atribuição de santidade no Evangelho de João. E aí, pensando em santidade, eu fui nos clássicos. É inevitável. E aí eu fui em J.C. Ryle, o grande bispo anglicano, e ele disse o seguinte no seu livro clássico, na obra Santidade: de uma coisa estou bem certo, é insensatez fingir santificação, se não estivermos seguindo a mansidão, a longanimidade e a benignidade, porquanto a Bíblia salienta essas virtudes. Pequena pausa aqui. Eu sempre gosto de frisar, acabamos de ter uma série de mensagens lá na nossa igreja no Rio,
sobre Gálatas. E uma das ênfases que demos é que os frutos do Espírito, eles não têm nenhum tipo de aplicação individual, stricto sensu, guardada só para nós. Todos os frutos do Espírito, percebam, diz respeito a servir o próximo, diz respeito a ser algo para além de nós. E aí, continuando na menção do Ryle, as pessoas que habitualmente dão lugar a atitudes intempestivas e caprichosas na vida diária, e que se mostram continuamente ferinas no uso da língua, desagradáveis para todas as pessoas ao redor, todas elas conhecem pouco do que deveriam conhecer sobre a realidade da santificação. E, ao longo de todo esse capítulo, Ryle vai estabelecer o poder da influência que a santificação tem para com o próximo. E aí a gente começa a entender a necessidade de santificação como grande emblema da Missio Dei, como se fosse um distintivo dessa missão de Deus. Versículo 18, por favor. Quando aparecer na tela, por gentileza, leiam. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. E aqui a gente vai para a perspectiva da grande comissão joanina. A gente tem, e eu amo, óbvio, o texto de Mateus 28 sobre a grande comissão. Mas também existe essa ideia de envio dentro da perspectiva da ótica do apóstolo João. E eu acho que a implicação é muito firme para o tipo de gente que a gente deve ser nas capitais do mundo, nas cidades, no ambiente para onde somos enviados. Assim como me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Jesus foi enviado ao mundo para quê? Para morrer, gente. Foi muito bem lembrado aqui que nós somos chamados por Jesus para quê? Para morrer. Morrer para nós mesmos. Somos chamados para o sacrifício diário. Essa perspectiva joanina de missão ajuda e dá credencial para aquilo que a gente faz e, consequentemente, acaba influenciando nesse cenário urbano. John Stott, no livro A Missão Cristã no Mundo Moderno, disse o seguinte: a forma crucial como a grande comissão foi entregue a nós, apesar de ser a mais negligenciada, por ser a mais custosa, é a joanina. Em João 17, 18, em João 20, 21, temos nessas duas sentenças Jesus fazendo mais do que traçar um paralelo vago entre a sua missão e a nossa. Precise e deliberadamente, ele fez de sua missão um modelo para a nossa. Ele fez de sua missão um modelo para a nossa, dizendo: assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Portanto, nossa compreensão da missão da igreja deve ser deduzida da nossa compreensão da missão do Filho. Assim como estabelece essa ideia paradigmática, essa ideia de um gabarito. Tem um modelo, gente. Tem um modelo para ser santo. E a gente foi chamado para isso, nesse ambiente. E eu acredito que sim. Isso leva o mundo a uma raia de influência, nos leva para o mundo como gente que, sim, é protegida não por nós mesmos, pelas nossas manipulações e articulações, protegidas pelo próprio Altíssimo, e que, consequentemente, influencia. Versículo 19, por favor, é assim que aparecer, leiam. Então, percebam assim esse trecho final dessa sessão da oração de Jesus, dessa parte, desse momento da oração de Jesus. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. E aí eu reafirmo, toda vez que aparecer a palavra santificação no Evangelho de João, ela está atribuída à ideia da missão de Deus, à ideia do envio. Pode-se dizer, então, que a gente começa aqui a ter uma estrutura de ação. E aqui eu parto para a conclusão dessa mensagem. Aqui a gente, então, olhando essa caminhada de um local hostil, onde somos protegidos, e nessa proteção temos a nossa identidade pautada pela palavra, pautada pelo Evangelho,
nós somos, então, o tipo de gente que começa a estabelecer influência. Digo influência porque surge aqui a palavra verdade, para que também eles sejam santificados pela verdade. E aí a progressão do texto de João 17 vai apontar para aqueles que haveriam de crer na mensagem levada pelos discípulos, que haveriam de crer na mensagem dessa gente hostilizada no mundo, protegida por Deus do maligno, essa gente que tem a sua identidade definida pela identidade de Jesus, portanto, gente chamada a morrer por ele, no entanto que a maioria dos apóstolos foram mártires, morreram de morte matada, não de morte morrida, só João, né, que de fato morre de morte natural, mas mesmo assim exilado. Então, olha a estrutura que Paulo deixa para nós. Quero deixar isso aqui como um aplicativo final. Eu chamo isso de caminhar na corda bamba na cidade, que é o seguinte: ser tudo com todos e não fazer parte do esquema. No Rio de Janeiro a gente tem muito isso, esquema, assim mesmo, como eu estou falando. Ser tudo com todos, não fazer parte do esquema. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 22. Para com os fracos, tornei-me fraco. Para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Primeira aplicação para nós: nos inserir na realidade, ser tudo para com todos, sermos inclusivos não apenas na nossa recepção, mas na nossa inserção na realidade da cidade, na compreensão de que somos santificados por Deus para a missão pela verdade. Segunda coisa: não fazer parte do esquema, não entrar no jogo, não ser influenciado, e, na verdade, unicamente pela graça e soberania de Deus, ter a possibilidade de influenciar. Romanos 12, 2, clássico. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ser tudo para com todos, não fazer parte do esquema. Compreender que somos chamados para essa realidade, que por vezes é dura. Não acredito que ser santo na cidade seja algo romântico, heróico, e que sempre tudo vai funcionar do jeito que a gente programa. Mas eu quero encerrar essa ideia de aplicação com o último texto. Epístola de João, 1 João, capítulo 3, verso 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Mesmo o apóstolo João, dando essa orientação, que acredito que é válida para nós, como gente que tem que lidar com a realidade dura, árdua, porém, o grande cenário, o grande ambiente de colheita para o qual somos enviados. Que Deus os abençoe, que vocês possam ter recebido essa palavra e, de fato, essa aplicação possa ser viável para vocês. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo EPL, muito obrigado pela MPC Recife, por esse encontro aqui, Deus, por passarmos essas horas juntos, tentando aprender mais do Senhor. Que possamos ter esse selo e essa realidade de santidade ao Senhor, na compreensão de que ela não é um fim em nós mesmos, mas que ela é um meio que revela o Senhor para aqueles que o Senhor mesmo deseja alcançar. Que essa compreensão nos ajude a ser pastores, líderes, enfim, servos de Deus, que vivam na total confiança que o Senhor tem nos protegido, que o Senhor tem afirmado a nossa identidade, que o Senhor tem nos feito, Pai, influenciadores nesse tempo, na compreensão de que quando as coisas forem ruins, quando talvez o pior acontecer, nosso coração, por mais abalado que esteja, estará guardado debaixo do Senhor, que é muito maior que o nosso coração. Nós cremos nisso. Te amamos por isso, Senhor. Amém.